Olá pessoal, nessa nossa trajetória em que a gente vem estudando aqui agora os osciladores, né, chegou a hora da gente estudar o oscilador forçado. Seria um oscilador no qual eu tenho uma força, além da força elástica e além da força dissipativa, uma terceira força atuando sobre esse sistema, de forma a fornecer ou retirar energia para ele, né? Vamos ver o que é que vai acontecer então? Segue aqui, que é isso que a gente vai falar hoje. O oscilador forçado. Esse é o modelo físico que nós vamos estudar aqui nesse vídeo. Vamos ver então como é que a gente pode modelar ele. Como eu tinha adiantado, algumas vezes, além da força dissipativa e da força própria do oscilador harmônico, a força elástica, a lei de Hooke, né, que descreve esse oscilador harmônico, eu posso ter uma terceira força atuando sobre o sistema. Uma força que pode fornecer ou retirar energia dependendo aí do trabalho que ela realize sobre esse sistema, né? Vamos ver como é que a gente pode modelar. A gente vai assumir um caso particular para essa força. A gente vai assumir que ela é uma força periódica. Ela é uma força que pode ser descrita por uma função cosseno, onde esse ômega maiúsculo aqui ó, vai ser a frequência de oscilação dessa força. Tá? F0 é o módulo, né, a amplitude dessa força oscilatória agindo sobre o oscilador. A equação fundamental, a equação da minha força resultante, né, vai ser dada então pelo termo da força resistiva, dissipadora de energia, a lei de Hooke, mais essa terceira força que está surgindo aqui. Eu posso escrever então a EDO, que vai ser dada pela mesma que a gente viu do oscilador amortecido, só que agora com um termo aqui de fonte, vamos imaginar assim, esse termo aqui é muitas vezes chamado de termo de fonte, é uma inhomogeneidade que vai surgir na minha equação diferencial, né? Se isso fosse zero, essa equação diferencial seria uma equação diferencial homogênea, né? Como não tem esse zero aqui, como eu tenho um termo de fonte, ela é uma equação diferencial inhomogênea. E aqui A, eu estou definindo como essa constante que vai ser a razão entre a amplitude dessa força oscilatória sobre a massa do oscilador harmônico. Então vai aparecer essa constante A. Bem, novamente eu vou ter que ter duas soluções, uma equação diferencial de segunda ordem, duas soluções que vão ser linearmente independentes. Eu posso imaginar então que a primeira solução, que eu vou chamar de uma solução complementar, vai ser a solução da equação diferencial homogênea, ou seja, vai ser a equação do meu oscilador harmônico amortecido, que a gente já viu no vídeo anterior e que você pode conferir aí em cima nesse link. Mas espera acabar esse vídeo primeiro. E a segunda solução, que nós vamos chamar de uma solução particular, ela deve de alguma forma descrever, caracterizar essa força externa, esse termo de fonte que está surgindo ali e que vai realizar trabalho sobre o sistema, né? Seja então a solução complementar, que é a solução do meu oscilador harmônico amortecido dada por isso, onde A1 e A2 são constantes a serem determinadas, né? E a solução particular, que vai ser dada pela mesma forma funcional do meu termo de fonte, né? Essa é uma função cosseno com a mesma frequência, ômega maiúsculo, só que ela pode ter uma defasagem com relação a essa força, que eu estou chamando essa defasagem dessa constante delta. D vai ser a amplitude dessa solução, né? Se eu substituir a solução particular na EDO, eu vou encontrar aqui ó, a derivada segunda de xp, vai aparecer aqui um ômega maiúsculo ao quadrado, a derivada segunda do cosseno é o próprio cosseno, com fator menos aqui na frente. Aqui o termo da força resistiva, onde eu vou ter a derivada primeira de xp, então vai aparecer esse seno daqui do ômega t e esse ômega. E aqui eu vou ter o ômega zero ao quadrado vezes o xp, igual ao termo de fonte. Mexendo aqui, usando identidades trigonométricas, né? Aqui eu tenho cossenos das diferenças, aqui, aqui eu tenho um seno da diferença, então vai aparecer aqui essas expressões, associando esses dois ângulos, né? E eu posso reorganizar tudo isso. Posso reorganizar tudo isso escrevendo aqui esse termo entre chaves, né? Que vai ser multiplicado pelo cosseno de ômega t, e esse termo aqui, menos d, vezes o termo entre colchetes, seno de ômega t.
igual a zero. Uma coisa interessante, senos e cossenos são funções linearmente independentes, né? Apesar delas representarem soluções oscilatórias, né, e que estão apenas defasadas uma da outra, eu não posso escrever um cosseno a partir de um seno somente, né? Do mesmo argumento, vamos dizer assim. Né? Eu não posso pegar uma constante aqui, multiplicar e transformar um seno num cosseno. Então elas são linearmente independentes. E para essa equação ser verdadeira, só funciona se esses parâmetros aqui, que multiplicam a função seno e cosseno, forem nulas. Então eu tenho aqui esse parâmetro associado ao cosseno do ômega maiúsculo, t, tem que ser nulo, e esse parâmetro aqui, associado ao seno do ômega maiúsculo, também tem que ser nulo. Tá bom? Observe que esses dois parâmetros aqui dependem dos parâmetros que descrevem essa fonte, esse termo de fonte, ômega e delta, mas dependem também de características do meu oscilador e do sistema, do meio em que esse oscilador está imerso ali, né? Ou seja, depende da frequência natural de oscilação desse oscilador, depende também do fator de amortecimento, né? Que é a interação do meio onde o oscilador se encontra. Vamos trabalhar então aqui em cima desse termo relacionado ao seno. Observe que aqui tem um seno de delta, um cosseno de delta, esses caras têm que ser igual a zero. Eu posso passar o cosseno para o lado e escrever uma tangente de delta. Tá bom? Aqui, ó. Seno de delta, cosseno de delta. Eu posso pegar aqui e passar o cosseno para o outro lado e escrever uma tangente de delta. De forma que a minha tangente de delta vai ser dada por isso daqui, ó. Parâmetros que dependem de características da minha fonte, do meio em que esse oscilador está imerso e do próprio oscilador. Ou seja, se eu quiser, eu posso determinar a defasagem da solução particular com relação ao termo de fonte, se eu conheço os parâmetros que descrevem o meu sistema, a frequência de oscilação dessa fonte, o fator de amortecimento, a frequência natural de oscilação. Para isso, basta calcular a função inversa da tangente, o arco tangente de delta. Se eu analisar o termo associado ao cosseno de ômega maiúsculo, eu vou ter aqui ó, que o d, que é o parâmetro lá, ele vai poder ser escrito dessa maneira. Só que observe aqui que o d está sendo escrito em função do parâmetro da solução delta, que é a defasagem. E eu não quero isso. Eu queria escrever esse d apenas como função dos parâmetros que descrevem o meu sistema. A frequência da fonte, o fator de amortecimento e a frequência de oscilação natural ômega zero. Como é que eu posso fazer isso? Bem, posso imaginar primeiramente o seguinte. Eu estou vendo a tangente de delta é igual a essa razão. Então eu posso imaginar que de alguma maneira esse numerador, já que a tangente é um seno sobre um cosseno, né, esse numerador ele é proporcional ao seno de delta e esse denominador é proporcional ao cosseno de delta. E essa constante de proporcionalidade eu vou chamar de 1 sobre c aqui. Ó. Tá bom? 1 sobre c. Se eu chamo seno de delta e cosseno de delta disso e substituo lá na expressão do meu d, observe que esse carinha aqui ó, é o mesmo fator que está aparecendo multiplicando o seno. E esse carinha aqui é o mesmo fator que está lá multiplicando o cosseno aqui. Então vai aparecer esses termos ao quadrado e o c que estava aqui no denominador vai passar para cá para cima. Tá bom? Bom, eliminei a minha dependência de delta que d tinha. Porém, eu preciso determinar quem é essa constante, né? Esse C, esse parâmetro que eu determinei anteriormente. Vamos determinar então. Vamos lá. A entidade fundamental lá da minha trigonometria, né? Que a soma do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Como eu tenho aqui seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, eu vou ter aqui sobre o mesmo denominador, né? Eu posso colocar em um denominador comum. E eu vou ter que c ao quadrado vai ser igual à soma desses dois numeradores. De tal forma que c vai ser a raiz dessa soma desses numeradores. Mas observe que c é a raiz quadrada do denominador que definiu d no slide anterior. Tal que d vai poder ser escrito então como a raiz quadrada da soma daqueles numeradores lá. Assim sendo, minha solução particular, agora sim, com d independente de delta, vai poder ser escrita dessa forma, né? Onde delta vai ser o arco tangente
daquela razão, como a gente já tinha adiantado aqui anteriormente. A solução geral vai ser a soma, então, de uma solução transiente, né, que vai ser essa solução complementar, como a gente chamou, a solução da equação diferencial homogênea, que vai ser o oscilador harmônico amortecido. Então, a hora ele vai parar, não é? Ele vai ser um transitório, ele não vai ser indeterminado, mas eu vou ter uma solução particular que é oscilatória, ela é estacionária, ela não muda com o tempo, ela vai continuar ali, ó, oscilando, e vai depender justamente dessa força externa que está atuando ali de maneira periódica sobre esse oscilador. Como eu já falei, essa solução transiente, que é a solução complementar, ela vai decair por causa do fator de amortecimento, da amplitude, né? Como a gente já viu no vídeo anterior, lá das oscilações amortecidas. Né? Para os tempos longos, a solução particular é que vai ser a solução, vai ser a função horária da posição desse meu oscilador harmônico forçado, né? Oscilador forçado, na verdade. Né? Bem, pessoal, nesse vídeo agora, a gente falou um pouquinho sobre oscilações forçadas. A gente viu como determinar a solução geral, que ela vai ser composta pela combinação linear de uma solução particular e de uma solução complementar, onde essa solução complementar ela vai ser a solução do meu oscilador harmônico amortecido e minha solução particular vai representar de alguma forma esse termo de fonte que surge devido a essa terceira força que está surgindo ali realizando o trabalho sobre o meu sistema. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, nos vemos nos próximos e até lá!